Sabe aquela sensação, aquela pontada desconfortável quando a gente vê alguém conquistando algo que a gente queria muito? Pois é, inveja. Mas de onde ela vem, exatamente? E qual o verdadeiro poder de destruição dela? Bom, nesta análise a gente vai fundo em um estudo devocional que se propõe a desvendar justamente isso, as raízes e as consequências dessa emoção que é tão humana, mas que pode ser, bem, bastante perigosa. O nosso caminho aqui vai ser bem direto, tá? A gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos entender o que é a inveja na sua essência. Depois, vamos ver exemplos bem claros do estrago que ela pode causar. Na sequência, a gente explora como é possível superar isso. E por fim, claro, vamos ver umas dicas práticas de como cultivar a saúde emocional. Então, vamos começar pelo começo, né? O que é, afinal de contas, a inveja segundo a análise deste estudo devocional? Olha, de forma bem direta, o estudo define a inveja como aquele sentimento ruim que aparece quando a gente percebe que outra pessoa tem algo que a gente quer muito. Sabe? Isso acaba gerando uma sensação de, sei lá, de inadequação ou até de injustiça. E para mostrar que o negócio é sério desde sempre, o estudo já começa lembrando de uma das histórias mais antigas e trágicas que existem, a de Caim e Abel. Ali a inveja não foi só um sentimento, ela terminou em um desastre completo. E para reforçar o peso disso tudo, o estudo traz esta passagem-chave. A ideia aqui é muito clara, né? Onde tem inveja e ambição egoísta, o resultado é confusão e todo tipo de coisa ruim. Ou seja, a inveja não é uma coisinha boba, um sentimento que fica ali parado. Não, ela é como uma semente para desordem, o pontapé inicial para um monte de práticas que não levam a lugar nenhum. Ou melhor, que levam a lugares bem ruins. Certo. Agora que a gente já entendeu a definição, vamos ver como o estudo mostra isso na prática, com exemplos bem fortes de narrativas super conhecidas. O primeiro caso que o estudo analisa é o de José e seus irmãos. Pensa bem, a inveja que eles sentiam de José por causa da preferência do pai, dos sonhos que ele tinha. Essa inveja não ficou só na cabeça dele, sabe? Ela virou uma ação concreta e terrível. Eles conspiraram e venderam o próprio irmão como escravo. É um exemplo extremo de até onde esse sentimento pode levar. Depois temos outro exemplo clássico que o estudo traz, o do rei Saul e Davi. E aqui tem um ponto bem interessante que a análise destaca, que é a inveja vindo de alguém que já está no poder. Saul, o rei, ficou tão consumido pela inveja do sucesso e da popularidade do jovem Davi que ele simplesmente começou a usar toda a sua autoridade para tentar destruir o cara. Isso mostra como a inveja pode corromper completamente a mente e levar a decisões totalmente desastrosas. E é aqui que o texto faz uma comparação que é, uau, fundamental. De um lado, a gente tem Saul completamente dominado pela inveja, o que acabou levando ele para a própria ruína, e do outro lado, Davi, que, segundo a análise do estudo, reagiu com humildade, com confiança e conseguiu superar toda aquela perseguição. São duas posturas completamente diferentes que levaram a resultados, bom, opostos. Ok, mas calma, o estudo não fica só mostrando o problema não, o que é ótimo, né? Ele também começa a apontar para uma solução, mostrando que sim, é totalmente possível superar esses efeitos tão corrosivos da inveja. E essa citação que o estudo traz é para a gente parar e pensar um pouco. Eis aí o mal dos invejosos, a falta de sonhos próprios. O que isso quer dizer, no fundo? Sugere que, muitas vezes, a inveja vem de um vazio, sabe? Da falta de ter os próprios sonhos, os próprios objetivos. É uma forma bem poderosa de enxergar a verdadeira raiz desse sentimento. E aqui o estudo faz uma coisa muito legal. Ele volta para a história de José para mostrar o outro lado da moeda. Porque no final das contas, depois de tudo que ele passou por causa dos irmãos, o que José faz? Ele perdoa. E isso mostra uma coisa incrível, que a graça e o perdão são ferramentas super poderosas para quebrar aquele ciclo de dor que a inveja começou. Beleza, então vamos para a parte final, a parte prática. Como é que o estudo pega tudo isso que a gente viu e transforma em conselhos para o nosso dia a dia? O estudo basicamente sugere um caminho com 5 passos. Olha só. Primeiro, focar na gratidão. Sabe, mudar o foco, parar de olhar para o que falta e começar a valorizar o que a gente já tem. Isso naturalmente leva para o segundo passo. Cultivar a humildade. Com humildade fica mais fácil evitar aquelas comparações que só fazem mal, que é o terceiro passo. O quarto é desenvolver um entendimento das próprias emoções, saber o que se está sentindo. E por fim, o quinto passo, usar toda essa energia para buscar o crescimento pessoal, focar na própria jornada. Resumindo, então, o ponto central de toda essa análise é o seguinte: o primeiro passo para lidar com a inveja é a autoconsciência.
É olhar para dentro, identificar o sentimento, sabe, reconhecer o potencial destrutivo dele e, a partir daí, fazer uma escolha consciente e intencional de cultivar outras coisas no lugar. Gratidão, humildade, perdão. E para fechar, o estudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Baseado em tudo isso, qual o passo prático, por menor que seja, pode ser dado hoje mesmo para começar a transformar aquele sentimento de inveja em combustível para o crescimento pessoal? É uma boa pergunta, né? E a resposta, como o próprio texto aponta, está com cada um de nós.